mais um super encontro, desde já solicitando essa energia linda de cura. Estamos começando, hoje eu já abro com uma meditação do Sagrado Feminino bem no comecinho. Vai só seguindo o ritmo desta música e vamos soltando o corpo. Espero que vocês estejam ouvindo bem a música. Cadê as alunas das turmas passadas para matar a saudade? Cadê as meninas das turmas passadas? Eu chego a ficar toda arrepiada. Começa a fechar os olhos. Estamos em plena lua minguante, mas deixa essa energia ancorar em você. Só fechar os olhos. E você vai começar a inspirar pelo nariz. Vamos escutando. Deixa eu regular o áudio aqui. Começa inspirando o ar pelo nariz, respirando pura luz, uma luz luminosa. E na hora que você inspira, solta todo o cansaço desse dia. E eu vou pedir para vocês fazerem esses movimentos com as mãos. A gente nem presta atenção nas nossas mãos, né? Feche os olhos. Imaginem que elas estão fazendo uma dança circular. Sem nenhum nexo. Só vai circulando. É como se a gente estivesse elaborando a própria energia de cura com as mãos. Vamos relaxar estas mãos para a gente começar. E quando você vê, você já está dançando, é assim mesmo. Como se você estivesse relaxando. Pode ir subindo um pouco. E vai inspirando e expirando. Quando eu inspiro, eu puxo pura luz. Quando eu expiro, eu solto todo o cansaço, todo o mal-estar do dia. Isso é movimentar a nossa energia feminina para nos restabelecer do dia. Isso. Quem disse que você não sabe dançar? Eu tô aqui, ó, sentadinha, só mexendo as mãos, inspirando, respirando. E neste momento, eu já começo a solicitar a presença amorosa da egrégora do Sagrado Feminino, que esteja no coração de cada um de vocês, no útero de cada um de vocês. Querido Deus, gratidão por este momento, gratidão por nos permitir vivenciar esse círculo sagrado juntas. Gratidão por nos permitir vivenciar momentos de profunda
profunda consciência. Gratidão por nós sermos as escolhidas. E com essas boas-vindas, com essa paz, com a mais pura paz, com o mais puro amor, com a mais pura tranquilidade, com a mais pura doçura, vamos abrindo esse círculo de hoje. Sejam todas bem-vindas. Espero que essa energia tenha chegado aí em vocês. Já eu coloco o nome da música, coloco no grupo nosso do WhatsApp, tá? Para as que estão inscritas. Que agora a gente vai começar uma conversa importante e no final tem mais surpresas que eu preparei para hoje. Hoje é sexta-feira, vim até de batom vermelho, um coque. Vocês sabem o que significa o coque para o feminino? Sabem? Vocês usam coque? Não é prender o cabelo porque tá sujo, não. O coque revela o perfume da mulher. É um convite sensual para que o homem se achegue no pescoço. O coque revela a abertura do seu campo físico, mas com uma certa elegância. Ele revela essa curiosidade no homem. Eles nem percebem, mas é assim que funciona. Usem coque. Ó, eu mesma fiz. O batom vermelho, ele mostra uma atração diretamente no rosto da mulher. É claro que a gente tem que saber fazer bom uso dessas coisas. Só uma mulher sábia sabe exatamente o momento de usar esses artifícios, né? Com a roupa certa, com o perfume certo, com o batom na cor certa. Tudo isso é importante. Tudo isso faz um combinado especial. Eu não posso passar um batom vermelho às 8 horas da manhã com uma roupa rosa, mas talvez numa noite de lua minguante, quando eu estou mais enfraquecida, quando eu estou mais fechada em mim, pode ser que eu precise desses artifícios para brotar aqui de dentro esse feminino. Porque a lua cheia é fácil. A lua cheia a gente fica naturalmente sedutora. É mais tranquilo. As mulheres que não sentem esse poderio na lua cheia, esse encantamento do seu feminino, da sua sedução na lua cheia, é porque estão muito raivosas, estão muito ainda na criança, que é o tema da live de hoje, né? Vou falar da live, de 2 temas muito importantes. Boa noite a todas vocês que estão chegando. Muito obrigada, querida Marlene, né? Muito obrigada a todas que estão aqui. Eu deixei esse tema para sexta-feira porque é necessário um preparo para que todas vocês chegassem até eles. É um dos temas mais difíceis para a gente conversar porque mexe demais com o nosso feminino, mexe profundamente nas dores, né? Não é utopia dizer que quem está aqui é realmente quem quer estar aqui. Porque numa sexta-feira à noite, num calor que nós estamos agora, graças a Deus, refrescou na minha cidade, não sei nada de vocês. Estamos falando pro Brasil inteiro, né? Tem gente até do Paraguai nessa turma. Cadê a nossa conterrânea, a nossa colega? E é por conta disso que é uma decisão que eu admiro muito cada uma de vocês que decidiu estar aqui. Para você decidir estar aqui, você abriu mão de algo, né? E essa decisão de dizer assim, não, eu quero conhecer, eu quero olhar por cima do muro, eu quero entender o que está acontecendo comigo, eu quero entender por que isso aconteceu comigo. É o estado da alma de total busca de um movimento novo.
quando eu estou completamente exausta já do que eu estou vivendo, eu já assumi o meu papel de adulta, que é o tema da live de hoje, né? Eu abro mão de todas as coisas para conhecer a minha verdade, para eu descobrir como eu posso me sentir melhor, como eu posso ser mais bem tratada, como eu posso ter resultados na minha vida afetiva melhor. E uma das coisas para a gente acessar esse feminino, gente, boa noite Mar, boa noite Lu, boa noite Neide, Risoneide. Uma das coisas para a gente acessar esse feminino é uma mulher estando com a outra, por isso a importância dos círculos sagrados. Assim como os homens acessam o masculino jogando bola, e isso é muito saudável para eles, nós precisamos desse tempo para nos abastecermos. Isso é uma escolha. Eu fiz essa escolha há alguns bons anos, mas eu decidi lá atrás fazer plantios novos para ter colheitas melhores. Isso só depende da gente. Quando a gente é criança, no nosso interior, lá dentro, nós temos o pai e a mãe por nós. E muitas vezes o que acontece, tudo bem Elaine, tudo bem Tina, queridas, sejam bem-vindas. O que acontece é que quando eu era pequenininha, existem situações muito comuns que acontecem lá desde o momento da concepção, que foi no primeiro encontro que a gente teve essa semana, que a criança está dentro da barriguinha lá e ela diz assim, puxa, eu vim no mundo, eu tô vendo meu pai e minha mãe brigando, eu tô vendo minha mãe e meu pai passando por situações difíceis, eu tô vendo um monte de irmão para cuidar, que minha mãe tem que cuidar e ela não tá dando conta, ou eu estou vendo que minha mãe está depressiva. E agora? Isso é a criança, o feto dentro da barriga da mãe. São as conversas internas desse ser extremamente divino lá dentro. As crianças, quando são concebidas, elas são pura luz, é pura divindade. E elas têm uma gratidão, nós, né? A gente fala elas como se a gente não fosse, sou eu também. Nós temos uma gratidão dentro da barriga da mãe enorme. Então, o nosso desejo é fazer tudo pela mãe, principalmente. Não só pelo pai, mas pela mãe, principalmente. A criança já reconhece o pai dentro da barriga, ela reconhece a voz, ela enxerga. A ciência do início da vida já comprova que os bebês têm visão dentro da barriga, enxergam tudo que está acontecendo, percebem sons, percebem calor, percebem todas as situações que estão ocorrendo fora, que foi o tema que eu disse na segunda-feira. Quem perdeu concepção, volta lá para assistir, que você vai entender muita coisa da sua história através da sua concepção. E lá dentro da barriga da mamãe, nós fazemos alguns pactos. A gente encontra isso nos processos terapêuticos. Estamos aí junto com as meninas da Jornada Up Level, que já fizeram a Jornada das Sagradas e avançam em 5 meses. Aqui tem a Marcela e também a... Quem que tá aqui que me falou hoje à noite? Marlene. São as duas sagradas que já estão aqui caminhando já para as virtudes das deusas. A gente trabalha, é muito comum esses pactos, né? Eu sou um bebezinho, mas eu falo assim, querida mamãe, eu vou te ajudar. A sua vida tá muito difícil. Então, a criança ali dentro da barriga fala assim, não vou dar trabalho porque minha mãe precisa de mim. Então já é um bebê que cresce hipercorrigido. O que é isso, Ellen? Sabe aqueles adultos? Eu fui uma criança hipercorrigida, por isso que eu falo para vocês assim, com experiência própria. E eu não sei por que eu fiz esse pacto de hipercorreção, porque assim, minha mãe realmente desejava ter a minha gravidez, eu apareci de supetão, já expliquei isso no primeiro dia de aula da concepção, o que significa aparecer de supetão. São pessoas que vivem muito no impreviso, vivem apagando incêndios. Minha vida durante muito tempo foi assim, vivia no improviso e vivia apagando incêndio, né? Isso é uma gravidez não planejada, uma gravidez que o bebê aparece, tuf, ixi, não estava esperando. E daí, o que acontece? Quando a criança percebe que a situação não é tão fácil para a família, ela começa a se desenvolver dentro da barriga
com a intenção de salvar o pai e a mãe, de salvar aquela família. Tem crianças nos processos terapêuticos que a gente percebe que elas fazem pactos com a mãe para salvar o casamento. Elas são concebidas já com esse objetivo. A própria criança estabelece esse objetivo de salvar o casamento do pai e da mãe. Olha que loucura, gente. E aí se torna o que a gente chama na psicologia de adulto hipercorrigido, na psicologia junguiana. Esse adulto hipercorrigido, ele é um adulto criança que não dá trabalho. É aquela criança que é super estudiosa, que é super quietinha, que é obediente, que não briga com ninguém, que se cala muito, que tenta agradar essa mãe de todas as maneiras. Tenta fazer de tudo para agradar a mãe. E a mãe, diante dos seus vazios emocionais, dos seus estados depressivos, olha para o filho e não consegue dar atenção para a criança. Essa cena é dolorosíssima que eu vou mostrar para vocês, mas aqui se traduz uma criança hipercorrigida. Eu fiz uma postagem esses dias. A mãe exausta, como todas as mulheres, na maioria das vezes, né? Porque não tem essa consciência da sua energia sexual feminina. E a criança lá consolando a mamãe. Querida mamãe, pode deixar que eu te ajudo. Pode deixar que eu te ajudo. Isso, gente, é mais comum do que você imagina. Minha filha mais velha morria de dó de mim porque eu engravidei aos 18 anos. E quando eu tomei consciência que ela morria de dó de mim por eu ter perdido a minha adolescência, a minha juventude, ter carregado ela e feito faculdade, trabalho, tudo junto, eu consegui colocar ela no lugar de filha. Porque, na verdade, ela tentava aliviar a carga para mim, para que fosse compensada a vida dela. E não é isso, os filhos não têm que aliviar nada para os pais, porque os pais são grandes, os pais são fortes. Isso que a criança faz, eu vou ajudar minha mãe depende de mim, minha mãe precisa de mim, minha mãe não sobrevive sem mim, é a sua criança hipercorrigida que pode estar atuando no seu inconsciente ainda como você, adulta. Quais são as consequências disso, Ellen? Crianças não amadurecem, não se tornam deusas. Você é uma mulher adulta, mas com uma criança dentro de você. Você tá nessa postura dessa menininha até hoje querendo socorrer a mamãe. Mas Ellen, eu estou distante da mãe, eu nem moro perto da mãe, não interessa. É uma posição interna, uma postura interna. E a criança, quando diz isso, ela não se abre como uma mulher adulta para o núcleo que ela vai construir. Gente, o que é uma mulher adulta? Vamos entender sob a ótica das constelações familiares o que é uma mulher no adulto. Uma mulher no adulto foi uma criança protegida, nutrida pela mãe desde a placenta, amamentada pela mãe, recebeu e entendeu o que é abundância, entendeu o que é amor incondicional de mãe. Na sua adolescência foi nutrida pela mãe, ficou na asa da mãe, pertinho da mãe, não do pai, tá? Vou explicar essa história do pai. Não do pai, sim da mãe. Foi rodeada das mulheres da família que as ensinaram sobre o feminino. O feminino não é lavar, passar e cozinhar. O feminino é sentir. Então, quando eu estou na roda aqui, eu sempre falo com vocês, o que vocês estão sentindo? Como está essa lua? Isso é uma roda que deveria acontecer nas nossas famílias. A menina menstruou, a mãe vai ensinar a beleza, a pureza do seu sagrado. E não vai dizer para essa menina, ai, agora você pode engravidar, que horror. Não, agora você está pronta, como imagem e semelhança do Criador, para perpetuar a vida. E um dia você vai criar o seu próprio clã, o seu próprio núcleo familiar. E a menina adolescente vai sendo nutrida por essas anciãs, por essas mulheres sábias da família, pela mãe, onde ela vai sendo ensinada sobre sexualidade, sobre conexão com o marido, sobre equilíbrio do lar, sobre estrutura afetiva do lar, sobre estrutura emocional do lar, para que ela esteja pronta para ancorar a energia feminina dela dentro
do próprio ninho. A menina sai do ninho da mãe e vai criar o outro ninho. Eu já ouvi, não foi uma, nem duas, nem 10, milhões de vezes, meninas que se casam e continuam debaixo da sovaca da mamãe. Você não é uma mulher adulta, você é uma criança. Por que você precisa ficar debaixo da sovaca da sua mãe ainda? Porque você ainda espera receber algo dela. Ou você ainda espera agradá-la. Ou você ainda espera salvá-la. Isso é ter uma criança dentro de nós, ainda falando alto no meu ouvido. O meu papel de mulher é olhar para o núcleo que eu formei. Se é o meu marido, ele é minha prioridade. Se são meus filhos, meu marido e meus filhos são minha prioridade. A minha mãe eu honro, é da onde eu precedo. Entre uma situação grave com os filhos, com o marido e com a mãe, socorremos os filhos e o marido primeiro. Porque a mãe é adulta, sua mãe já existia muito antes de você. Não foi a sua vinda que vai tornar ou que tornou a vida da sua mãe melhor ou pior. A sua mãe fez as escolhas dela e escolheu o destino que ela queria antes de você nascer. Sua mãe tem uma história e ela é adulta muito antes de você nascer. Assim eu entendo o meu lugar de adulta, de mulher adulta. Tem mulheres que estão casadas e contam tudo pro pai e pra mãe, absolutamente tudo. A gente divide isso numa roda de família, quando a gente está precisando de força. Mas você não tem que dar satisfação pro seu pai e pra sua mãe de absolutamente nada. A única pessoa que você tem que dar satisfação é para você mesma. E pro seu marido, ou vice-versa, né? Ele te dá satisfação e você dá satisfação a ele, se esse for o combinado de vocês. Mas você tem que se bastar. Você tem que se desemaranhar dessa mãe e desse pai. Você não tem que compartilhar as coisas que estão acontecendo dentro da sua casa e com você, se você já é casado o tempo todo com a sua mãe e com seu pai. Isso é um estado infantil de uma mulher adulta, que não está no adulto, está no infantil. Eu lembro que quando eu namorava, minha mãe, ela tinha um costume, olha, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Minha mãe era muito controladora, assim, né? Ela também era muito jovem, eu queria descobrir o mundo muito nova. Então ela me podava muito, ela não deixava fazer uma série de coisas. Até que eu engravidei aos 18 anos, né? E fui casar, me casei e fui morar em outra casa. E chegou um casal de amigos que vivia me chamando para sair, ainda solteira, para viajar com eles. E eu não podia viajar com meu namorado. Olha que ironia do destino, apareci grávida, né? Não podia viajar com ele, apareci grávida. Mas era a fórmula da minha mãe educar, eu também tenho a minha hoje, cheia de conceitos, mas a gente conversa muito. Graças a Deus, nós somos gerações muito melhores que fomos educados, né? É para isso que a humanidade existe, para se superar. E quando chegou esse casal lá na minha casa, eu já tinha minha casa, meu apartamento, eu que cozinhava, eu que cuidava, eu que sustentava, já trabalhava, gravidinha da Giovana. Esse casal chegou para mim e falou assim, vamos para Aquidauana? Na hora me veio, será que minha mãe vai deixar? Eu falei alto isso. Ela olhou para mim e falou assim, como assim sua mãe vai deixar? O que tá acontecendo com a sua mãe? Eu falei, menina, força do hábito. Força do hábito. Ainda não estou livre para tomar as decisões da minha vida. Ainda preciso pedir autorização para minha mãe. Desde aquela época eu já fazia terapia, gente. Para vocês verem que tudo isso que está sendo feito hoje tem uma construção de mais de 20 anos. E fui levar isso para terapia, porque eu não consegui me sentir livre para fazer uma viagem com meu marido sem falar, sem comunicar isso com a minha mãe, sem pedir autorização para ela. No primeiro momento foi a necessidade de pedir autorização para ela. Eu me corrigi, me olhei. No segundo momento, uma necessidade imensa de dar satisfação
Eu não tenho que dar satisfação para minha mãe da minha vida adulta. É lógico que mãe vai se preocupar sempre, até hoje. Mãe, tô chegando de viagem, tá tudo bem. É um alô, porque mãe sempre vai se preocupar. Mas satisfação é um entendimento bem diferente de que você ainda depende dessa mãe, ainda está no elo dela. Se você ainda está nesse jogo emocional com a sua mãe, que é totalmente inconsciente, ninguém tem culpa de nada, ninguém tem responsabilidade de nada. Isso é natural de acontecer. Significa que você não está na sua força sexual, na sua energia sexual, de ancorar seu feminino no seu lar. Percebem? Quais são as consequências disso? Dificuldade na sua vida profissional, a mais comum. Outras questões, dificuldade na vida afetiva. Este homem percebe que você não está disponível para ele porque você ainda é imatura. E a dificuldade para engravidar. Um aborto, gente, eu falo que esse assunto é importante de sexta-feira porque ele é um assunto doloroso. O aborto é mais comum do que a gente imagina, né? A gente tem muitos abortos com consciência e sem consciência. Mas quando o casal engravida e a criança decide não ficar, naturalmente ela vai embora, ela observa as crenças e o estado de maturidade do pai e da mãe e diz assim: aqui eu não fico ainda não, eu vou embora, eu volto mais tarde. Isso a gente aprende nas técnicas de análise dessas situações que ocorrem, que são extremamente dolorosas de aborto. As crianças desde o ano 2000 estão vindo, crianças muito especiais, crianças com uma inteligência magnífica, que muitos médicos, muitas pessoas, professores dizem que são crianças hiperativas. Segundo a doutora Eleanor Luzes, ela fala que até alguns diagnósticos, olha que grave isso, até alguns diagnósticos de autismo não são autismo, são crianças com inteligência super desenvolvida. E os pais estão tão desconectados deles mesmos e tão frágeis na energia deles que não são capazes de criar esse filho com o olhar de que ele é elevado. Isso acontece. E é por estas questões que acontecem os abortos. Um dado interessante para vocês: toda vez que tem uma gravidez gemelar, né, é porque houve um aborto antes. Escrevam isso. 58% das gravidezes normais, você, fomos gestadas sozinhas. Mas de cada 100 pessoas, um pouquinho mais da metade, olha só o índice, são pessoas que tinham irmãos dentro da barriga. Então são abortos naturais que ocorreram. Eram para vir 2, veio um só. Porque dentro da gestação, dentro da concepção, se entendeu que esse bebê não precisava vir, ou ele deixou o lugar para o irmão, ou ele disse assim: eu não vou agora, eu vou depois. Essas conversas acontecem, né? E isso é importante a gente saber, porque a mulher, quando perde um bebê, o útero dela entra em estado de luto. Ela sente o vazio. Eu tive 4 abortos. Eu falo para vocês, eu não sabia desses abortos. Eu descobri nos processos terapêuticos com constelação familiar. O que aconteceu? Eu usava DIU de cobre. Eu falo isso, falo para minha médica, falo isso para quem for necessário. Eu nunca gostei de tomar pílula, sempre me fez mal, diminuía a minha libido, me dava dores nas pernas, dor de cabeça. E eu decidi não usar a pílula, ficava cheia de roxo no corpo. Fiz vários testes com pílula e no final das contas, eu e minha médica decidimos, logo que eu tive o Lucas, isso já tem 20 anos, colocar um DIU de cobre. Porque ele não interferia nos hormônios e ele era contraceptivo. No fundo, lá dentro, na hora que eu li a bula, estava escrito assim: o DIU de cobre impede, mata os espermatozoides e impede, em último caso, a nidação do óvulo fecundado. Isso eu li 20 anos atrás. Eu usei DIU por quase 20 anos. Eu tirei o DIU tem
tem uns 4, depois que eu comecei a fazer processos de constelação, tem uns 5 anos mais ou menos que eu tirei o DIU. E eu usava, né, o Lucas já é grande, né, imagina quantos anos eu usei. O DIU, ele faz com que o óvulo que foi fecundado se descole da parede. Primeiro ele se descola da trompa e depois ele não se fixa no próprio útero. E isso, gente, o bebê, até esse processo acontecer, é 1 semana para o óvulo fecundado sair das trompas e ir até o útero. E neste prazo de 1 semana, o espírito, a parte espiritual já está acoplada após a multiplicação celular do zigoto. O espírito da criança já está acoplado dentro deste zigoto. Esse é o entendimento da linha espiritual, não é linha espírita nem religiosa. É o entendimento espiritual das técnicas que a gente estuda sobre concepção e sobre ciência do início da vida. Nesse caminho, a mãe já sentiu que havia alguém com ela. Até porque o espírito, a alma desse bebê, rodeia os pais como anjo 1 ano antes. Então, tudo que acontece com a mãe, eu falei isso na live de segunda-feira, tudo que acontece com a mãe, a criança já está percebendo o momento ideal dela ser concebida. Isso tudo já é preparado. Essa informação não é informação do céu, isso é estudo, gente, estudo científico, tá? E quando a mulher engravida e ela percebe que tinha algo a mais dentro dela e esse algo a mais vai embora, ela entra em estado de luto. E uma tristeza profunda, e eu senti essa tristeza, né? Eu achava que essa tristeza que eu sentia era por conta das coisas que tinham acontecido na minha vida também. Mas era um luto diferente, porque eu não tinha sentido essa tristeza lá atrás, antes. Ela não veio piorando, ela surgiu de uma forma diferente. E beleza. Quando eu comecei a fazer constelação e comecei a ter esse entendimento, desse conhecimento, eu fui pegar a bula de novo do DIU e fui ler. Falei, gente, inconscientemente eu estou conectada à minha família, às mulheres que fizeram aborto. Estou fiel a elas. Eu nunca consegui pensar na hipótese, isso é meu, tá? Não há nenhuma distinção com quem fez aborto. Tudo isso a gente pode olhar para isso com muito carinho, com muito respeito. Mas eu estava conectada às mulheres que praticaram aborto lá atrás do meu sistema. Eu não sei de perto se tem alguém, mas lá atrás. Porque inconscientemente eu sabia que aquilo poderia acontecer. Nem só inconscientemente, né? Porque eu li a bula e eu entendi aquilo. Mas daí eu falei assim, mas daí é aborto natural, o DIU vai impedir. A consequência disso, depois de anos, foi essa tristeza profunda. E a mulher, com essa tristeza do ovário, do luto, né, do ninho vazio, o que ela acontece? A energia sexual dela fica desse tamanhozinho, murcha. Então, é uma mulher que se ela já está na criança dela, ela já não se desenvolveu mulher, e ela ainda sofre aborto, ela se torna uma menininha. A gente precisa muito de colo. É uma carência, uma dor, uma falta de vitalidade, uma falta de força imensa. Esses dias atendi uma mulher, ela me disse assim, eu só tive um filho. Falei, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste muscular. E na hora que a gente fez o teste muscular, o corpo dela, a gente não sabe, mas o corpo sabe, a alma sabe, trouxe para ela 4 abortos. Quando a gente identifica esses abortos, a mãe percebe num processo terapêutico se é menino, se é menina. Nós batizamos essa criança de uma forma muito simples. Eu dou um nome e eu compro um objeto que me traz na memória que essa criança realmente faz parte de mim. Quando eu faço esse batismo, eu trago essa criança para o seio familiar, eu dou nome a ela, eu conto aos outros filhos que ela existe, eu conto ao pai dela que ela existe, o coração da mãe se preenche novamente. É assim que a gente conduz em processos de aborto.
Mas todo aborto está ligado também às situações inconscientes de uma família em que gerar a vida era perigoso. Opa! Antigamente, as mulheres precisavam fugir da fome. Então, elas entendiam que engravidar era muito arriscado. Ou elas eram perseguidas na época das guerras. Pensa uma mulher se engravidasse numa época de guerra, para ela caminhar fugindo da guerra grávida, como é que ela ia proteger a criança? Então isso tudo fica no inconsciente desse clã feminino que é perigoso dar origem à vida. Ou a mulher tem problemas de fertilidade, problemas de colo do útero aberto, uma série de coisas, ou ela tem endometriose. É muito comum. Cada caso é um caso, mas a gente consegue fazer uma análise de observação desses sintomas nas mulheres que estão relacionadas à dificuldade de colocar um filho no mundo, que é perigoso colocar um filho no mundo. Antigamente, nossas ancestrais, elas tiveram seus filhos roubados. Na minha família, lá atrás, mas muito lá atrás, eu descobri num processo terapêutico que uma das mulheres, ela deu à luz a um herdeiro, mas ela não era casada com um homem da família. E essa criança foi criada como herdeiro da mulher dele e a mãe nunca pôde contar, que era empregada da casa, que ela era a mãe verdadeira do filho. E esse filho era... não era filho do pai nem com a mãe verdadeira, ele foi criado por uma outra mulher. E isso era muito comum, gente. As mulheres não podiam ter filhos, mas o fato de um barão não poder engravidar a mulher era um ato de fracasso. Então eles davam um jeito de engravidar as empregadas, davam um jeito de engravidar as camponesas ali da região e pegavam as crianças dela. Só que amor, gente, amor de mãe é algo assim, não dá. Você pode dizer que você vai criar seu filho, mas que você não vai reconhecer ele, né? Pelo bem dele. Mas isso dói, isso gera uma exclusão. E isso gera consequências lá na frente. Essa é uma das questões. Voltando a falar, eu gosto muito de falar dessa questão de aborto, eu acho que eu devo ter um monte de casos disso na minha família, e eu gosto de falar demais. Quando uma mulher aborta, isso pode causar a separação do casal. Por quê? Eles entram no estado de luto tão grande, aborto provocado, tá? Não é o aborto natural. O aborto provocado traz mais consequências. O aborto natural, o casal, se ele tiver muita sabedoria, ele acolhe esse bebê, ele dá nome para esse bebê, ele coloca esse bebê como filho já, meu primeiro, meu segundo, meu terceiro filho, e segue adiante. O aborto provocado, nosso inconsciente não dá conta, e o nosso consciente de suportar a morte de um filho, gente. Nós não damos conta disso. Nosso corpo não foi feito para matar. Você pode pegar feminista, que tem o maior direito disso, daquilo. Nós não damos contas. Eu já entrevistei um médico que ele é especialista, um ginecologista, atua no SUS em fazer cirurgias abortivas de mulheres que engravidaram de estupro. E ele me disse que isso é autorizado pela justiça, ele me disse que é muito comum as meninas estupradas se arrependerem depois. Mas também ele opta em tirar, quando a mãe está com vontade, porque tem muitas que enlouquecem em olhar para o estuprador. Não se sabe, cada um vai agir de uma forma, né? Mas a maioria, eu espero assim, que consiga resolver essas questões internas, porque nada disso que acontece com a gente aconteceu por acaso. Começou em algum momento no passado da nossa família. Isso está no clã lá de trás. Agora você imagina uma mulher sem energia sexual por conta do luto. O luto, a depressão é o que mais tira a vitalidade do homem e da mulher. E uma mulher só entra em depressão porque ela não tem conexão com o útero dela e com a força vital. Nós temos
ovários e óvulos todo mês, que geram vida. Aquilo é uma potência energética que não é só para te dar tesão, gente. Tesão é uma coisa, energia sexual é outra. Energia sexual, eu tô aqui, ó, ativa. Uau, vamos pra vida. E se precisar ter tesão, a gente tem também. Tô entendendo? É tesão pela vida. Uma mulher que tem aborto, ela perde esse tesão pela vida por um momento. Ela precisa ser muito acolhida, muito cuidada, receber força da equipe, da família, né? Eu falo que é da equipe de base, receber amor do marido até ela se restabelecer. E o aborto provocado traz consequências também para o homem. Em muitos casos, os homens têm problema de prosperidade. Os homens se amaldiçoam inconscientemente porque eles provocaram a morte, gente. E eles também se amaldiçoam de nunca mais se abrirem para um próximo relacionamento. Isso é muito comum. Eles se casam, mas eles não amam verdadeiramente a mulher. Também acontece. Voltando a falar da criança sagrada, para vocês terem noção como uma criança é sagrada, né? Quando a gente está com a nossa criança dentro da gente, eu vou trazer esses papéis que eu preparei. A criança, num relacionamento, ela não está pronta para lidar com as questões emocionais. Ela não dá conta de ouvir uma situação que o marido está reclamando e não se sentir agredida por aquilo. Toda vez que eu estou na minha criança ferida, o marido fala qualquer coisa, aquilo me ofende profundamente. Ou o chefe chama atenção, te critica e você fica brava. Ou não colocam seu nome no documento ou na equipe de trabalho e você faz uma birra e é brava. Ou a sua sogra faz alguma coisa com você e você vai lá e protesta. Ou você emburra, se fecha, se cala. Eu não sei como foi a sua criança, mas cada criança dentro de nós reage de uma forma. A minha era briguenta, que era uma coisa. Então eu me percebia na vida adulta brigando com um monte de gente, batendo boca, protestando, até eu tomar um monte de piaba na cabeça e aprender que eu precisava educar minha criança. Não é educar, gente, é acolher ela. A minha criança foi hipercorrigida. Eu precisava resolver muitas coisas desde pequena. Desde pequena eu estava lá a serviço da família em alguma situação. E tem um lado que é o salvador, tem um lado que é criança. Então a criança, ela busca perfeição absoluta. Sabe esses adultos perfeitos que ajeita tudo? Eu sou perfeccionista, mas eu não sou mais dependente da perfeição da minha criança. É bem diferente. Eu gosto das coisas arrumadas, porque eu gosto que as pessoas não tenham dúvidas do que estão vendo em relação ao meu trabalho. Essa é uma das diferenças. A perfeição absoluta, você é escrava dela. O prazer absoluto, as crianças, por que elas gostam de chupar pirulito? Por que elas gostam de brincar no balanço? Porque nós estamos conectadas ao prazer. Sabe aqueles homens, meninões que têm várias mulheres? Eles são crianções, estão conectados ao prazer absoluto. E mais, estão conectados ao poder absoluto. Tem muita mulher que é manipuladora, que se faz de salvadora, de boazinha do marido e dos filhos para ter poder, controle sobre todo mundo. E a criança ainda rege os seus instintos. É aquela mulher que não aceita ouvir não, que está com desejo, que quer aquele cara e vai atrás e insiste e protesta e briga e faz rolo, porque tem uma criança dentro dela. Não tem uma adulta que discerne um não. Não tem uma adulta que diz assim, olha, para de insistir, essa situação não vai rolar, vai buscar outra alternativa. O adulto, gente, o adulto pensa, atua, decide, discrimina. Na hora de uma conversa, na hora de um não fica emburrado, não vira cara, né? Não faz pirraça. Eu tive um namorado, toda vez que a gente brigava, ele me traía. É uma criança. Aí eu parava de brigar para ele não me trair mais. Olha o nível do relacionamento limitante. Era ter uma discussão, ele pegava, saía de casa e ia pra rua.
Enchia a cara e aparecia com uma outra mulher na frente de todo mundo. Eu quase morria de vergonha. Eu já era mais velha, mais madura, me sentia super humilhada. Mas quem lida com uma criança vai enfrentar isso. E por que eu lidava com uma criança? Porque eu era uma adulta hipercorrigida, uma mãezona que queria salvar todo mundo. E tem um papel do moralista, que é aquela mulher que julga, critica, reprime, castiga, vive presa em regras de convivência. A gente tem todas essas personalidades dentro de nós. A gente não vai acabar com elas. Você nunca vai me ver falando assim, você matou a sua criança. Não, você reconheceu a sua criança interna dentro de você e as carências dela e diz para ela assim, olha, quem está no comando aqui sou eu, adulta. Por que é importante a adulta estar no comando? Porque a adulta, gente, ela é diferente de uma pessoa que é vítima, que é a criança. A criança culpa, não assume responsabilidade, ela perde energia, ela fica reclamando, ela é vítima. Isso é uma criança. Todas as vítimas são crianças. Porque a vítima, no fundo, não recebeu carinho. Então, ela faz uma chantagem, um rolo, uma confusão para ser vista. Um adulto responsável assume que ele é responsável por tudo que aconteceu com ele. Ele analisa o que é possível fazer. Tem energia, tem vibração, tem energia sexual. Por mais que você esteja passando por uma situação difícil, você não fica sem energia. Você tem força de vida. É diferente. A criança, ela vai para a vítima, reclamona, birrenta, magoada, ou ela vai para a manipuladora. Vocês já viram aquelas mulheres empoderadas que querem tudo sob o controle delas? Isso é um aspecto da criança dela. O adulto respeita o outro, o adulto reconhece o outro, o adulto tem discernimento, o adulto caminha do raciocínio para a intuição da deusa. Percebem? E, gente, é tão simples que quando você começa a reconhecer a sua criança, fala, que vergonha. Meu Deus, que vergonha. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fui atrás. A criança tem mais uma outra coisa. Ela tem tanto medo de ficar sozinha. Ela tem tanto medo de ficar abandonada. Ela tem tanto medo de ser rejeitada que o cara já esfregou na cara dela uma série de situações e ela fala assim, ai, volta pra mim, por favor. Isso é a criança. Porque a criança precisa de colo, precisa de atenção. E as crianças, gente, vocês já viram o rolo que as crianças fazem para chamar a atenção de pai e mãe? É isso que acontece. Só que qual é a consequência? Uma criança não tem energia sexual de adulto, ela tem desejos, ela tem prazer, mas ela não tem energia sexual para ancorar esse adulto nela. Ela não tem. Ela não sabe o que é sedução, ela sabe o que é manipulação. Só mulheres adultas acessam seu feminino. Para você acessar seu feminino, você vai ter que conhecer sua criança. Você vai ter que descobrir tudo que ela precisa. Se ela precisa comer brigadeiro, se ela precisa brincar, se ela precisa chorar, se ela precisa de colo, se ela precisa chupar sorvete porque ela não tinha na infância, ou se ela precisa ser ouvida porque ninguém nunca a ouviu. Muitas vezes a sua criança está tão ferida que você precisa só de atenção. Você foi tão abandonada que você só precisa de atenção, você só precisa de alguém que ouça você. Você só precisa de alguém que te estimule, que diga para você que você pode. Às vezes as mulheres chegam com essa criança nesse nível. E o pior, gente, é que a gente projeta isso no masculino. E muitas vezes você quer um pai e não um parceiro. Lembram que eu disse que a criança não assume responsabilidades, ela vai para o papel de vítima? É o tipo de mulher que quer que o homem faça tudo, que quer que o homem cuide da casa, cuide do dinheiro, ajude a cuidar dos filhos, porque ela é uma coitadinha. É o tipo de mulher que não consegue olhar para esta situação e falar assim, olha, eu preciso tomar atitudes. Percebe? Isso é muito profundo. Os homens crianças,
buscam mulheres mamães. Então, ou nós estamos na nossa criança, ou nós estamos como a mamãe do marido. E assim a gente vai perdendo o tesão. Esse casal vai se desconectando sexualmente. O marido cansa das birras da mulher. O marido cansa da vitimização da mulher. E perde o interesse sexual. Eu já fiz uma média dos atendimentos que eu tenho. A maior parte dos casos de traição são mulheres completamente infantilizadas. E a maior parte das mulheres que traem, escutem o que eu vou falar, as mulheres também traem muito. Por quê? Elas estão na criança ferida buscando um ideal de um pai, um ideal de uma mãe que a encha de prazer e de reconhecimento. Vida de casal, gente, pode ter muito desejo, pode ter muito tesão, mas é preciso ser responsável, preciso ser adulto. Gostar de aventuras faz parte da criança. Crie aventuras com seu marido, mas primeiro escolha um homem que você tem plena conexão, total conexão. Percebe? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Eu vou aproveitar esses 7 minutinhos finais para a gente fazer um exercício para você se sentir melhor, para você dormir melhor, para você relaxar mais. A criança costuma ter muita raiva, muita raiva. Se você é uma pessoa que sente raiva, acompanhe que eu vou mostrar para vocês que isso vai aliviar. E essa raiva está dentro de você, não são as pessoas que causam raiva, ela está dentro. Aí vai chegando o Beltrano, o Ciclano e você vai projetando. Então vamos acabar com essa raiva, vamos colocar ela para fora de você? Você vai fazer o seguinte exercício. Vou ensinar 3 técnicazinhas aqui. Primeira delas, a raiva traz uma energia muito propulsora, que faz a gente sair do estado de vítima. Em alguns momentos nós precisamos ter raiva para a gente mudar um estado. Mas tem hora que elas nos judiam, elas nos adoecem. Você vai pegar a sua orelha, a mão esquerda na orelha esquerda, podem fazer. E você vai apertando o glóbulo aqui e respirando. Isso aqui, gente, é uma coisa na hora. E aqui no lado direito. Já relaxou. Faz primeiro uma, depois a outra e as duas juntas. Na hora você relaxa. Aqui a gente entra um pouquinho em medicina chinesa, não vou explicar, mas aplica, faz isso na prática. Uma outra técnica, você vai pegar uma almofada e você vai pensar naquela situação antes de você vomitar em alguém. Se você tá com raiva de um ex-namorado, raiva do marido, raiva do chefe, raiva do vizinho, raiva do síndico, raiva de uma mulher, sei lá, tá com raiva de alguém, pra você não dormir com essa energia tóxica dentro de você, faz o exercício da orelha. Se não resolveu, pega essa almofada e aperta, não é para esmurrar, é para apertar. Nós estamos descarregando a raiva. Aperta. Aperta. Eu tô sem raiva, para mim tá difícil. Mas você aperta até descarregar tudo nisso. E joga no chão. É um dos caminhos. O outro, você faz assim, ó. Aperta sua mão contra a outra mão. E joga no chão. Você tá tirando a raiva do seu corpo. Não vai resolver o problema, você é adulta, você vai ter que ir lá resolver. Mas eu estou ensinando uma técnica que desobstrui sua energia feminina, desobstrui sua amorosidade. Raiva é anti-amor. Se eu tenho raiva, eu não consigo ter empatia. Uma outra técnica, pega uma moeda de R$1, põe na palma da mão e aperta. Eu vou fazer isso com o meu anel, né? Pode ser um anel também. Aperta. Tirei. E vai dormir. Depois você enxágua essa moeda de R$1 para você se sentir limpo, para isso não ficar em lugar nenhum. Uma outra técnica que eu ensino, gente, ela vem do yoga. Eu vou ajoelhar aqui, só um pouquinho para ensinar isso para vocês.
Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Só pra gente concluir. Depois vocês vão, não reclamem que vocês vão ficar cansados, com vontade de dormir nessa sexta-feira. Na segunda-feira eu vou ensinar a esquentar o fogo aí. Hoje é para relaxar. Então, vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu abaixar aqui meu tripé. Esse exercício aqui é maravilhoso. Na segunda-feira nós vamos aquecer os nossos tambores. Hoje é para relaxar. Aproveitar que nós estamos numa lua minguante. O propósito é acalmar a nossa criança interior. Depois que a gente fez todo esse processo, nós vamos acordar nossa deusa no despertar da deusa segunda. Mas para isso eu preciso dominar minha criança, né? Criança interna tá lá com raiva, tá lá querendo socar todo mundo, tá lá puta da vida, tá lá magoada, entristecida, frágil, precisando de colo, de carinho. Essas técnicas que eu dei foi para relaxar, para controle da ansiedade e da raiva. Agora é para você se reconectar com você mesmo. Você vai fazer a posição da criança. Vamos ver se vocês vão conseguir me ver. Oh, meu Deus, tá soltando meu negócio aqui. Abaixei. Joelhinho no chão. Vamos lá. E eu vou deitar com a cabeça no chão. Estão conseguindo me ver? Me dá um sinalzinho se vocês estão conseguindo me ver. Eu vou deitar com a cabeça no chão. Quando eu deito com a cabeça no chão, eu posso colocar o rosto no chão. Ou o outro lado do rosto no chão. Eu coloco a testa no chão. O que eu estou fazendo com isso? Posso sentar no chão. Que bom, obrigada, gente, pelo feedback. Eu posso sentar no chão. Solto o meu corpo. Solto. Eu imagino que daqui do meu útero tá saindo todo mal-estar, toda dor. A gente acha que a dor fica no coração. Não, a dor entope a nossa energia feminina, a nossa energia sexual. Empurra na sua mentalização essa dor pro chão, como se estivesse saindo da sua pepeca e jogando no chão, como se fosse uma menstruação, uma urina que escorresse, ok? Primeira coisa, se esvazia. Segunda coisa, deita. E fica por alguns minutos. A testa no chão tem um significado. A testa no chão, eu estou esvaziando os meus pensamentos e me conectando à força da terra diretamente para limpar o meu terceiro olho, a forma como eu observo o mundo. Aqui nós temos um chakra, né? Um ponto de energia aqui. E quando eu faço essa posição da criança, eu estou na posição uterina novamente. Eu me acolho e peço para a Mãe Terra me fortalecer. Vocês vão fazer esse exercício mais vezes, tá? A gente só ensinei. Quando eu fico conectada com a Terra, eu digo assim: querida Mãe Terra, me fortaleça. Vamos fazer esse exercício agora em 5 minutinhos? Nós vamos fazer, eu ensinei, mas agora nós vamos... Eu vou ter que comprar um outro aparador aqui que ele não tá funcionando. Olha lá. Eu vou guiar vocês. E nós vamos fazer... Se preparem, coloque o celular no chão. A Madalena tá lá, cadê ela? Vem, Madalena. Madalena tá no sofá, gente. Essa é minha Madalena. Eu vou ensinar vocês. Eu já mostrei e agora vocês vão fazer, tá? Com a meditação que eu vou guiar aqui. Pra gente ancorar e esvaziar das nossas crianças interiores. Então, todo mundo já apertou a orelha, já fizeram o exercício da raiva. Vamos fazer o da criança? Então vamos. Fechem os olhinhos. Vamos ver se eu vou conseguir ligar meu notebook. Acho que acabou a bateria.
Não consigo botar música, acabou a bateria. Então vocês vão fechar os olhinhos, sentar no chão. Preciso que vocês sentem no chão. Quem não tem flexibilidade no corpo para sentar no chão, faz essa meditação que eu vou ensinar com os pés, com a sola dos pés no chão. Já tá ok, tá? Não tem problema. Às vezes tem uma pessoa de idade, tá com alguma dificuldade na coluna, ou se você tá com dor, faça isso que eu vou ensinar. Coloque o pezinho no chão ou sente-se no chão. Feche os olhos, e coloque a sua mão sobre o seu útero. Numa posição assim, imagina que aqui está meu útero, eu coloco a mão sobre o meu útero. Só isso. Com os olhos ainda fechados, inspira pelo nariz. E quando você expirar, você vai soltar o ar do nariz e como se você empurrasse tudo que tem no seu corpo pelo útero e jorrasse na terra. Como se você estivesse fazendo xixi na terra agora. Hein? Ou como se você estivesse menstruado e essa menstruação estivesse saindo junto, ok? Nós vamos fazer essa respiração 3 vezes. Para começar, vamos lá. Inspira. Expira. Solta tudo do útero. Jorra tudo do útero. Esvazia esse útero. Mais uma vez, inspira. Solta pelo útero. Faz esse barulho. Vamos esvaziar todo o acúmulo de dor do seu feminino. Todo o acúmulo de dor. Mais uma vez, inspira. Soltou. Como se saísse toda essa toxicidade do seu útero. Uau! Isso! E diga para você, eu devolvo para a terra tudo que é da terra e me conecto à força da Mãe Terra. E recebo toda a força da Mãe Terra. E agora você vai imaginar uma força entrando pelo seu útero, sentada aí no chão, como se toda a nutritividade da terra, aquelas mais potentes nutrientes, entrasse pelo seu útero. Inspira, suga a energia da terra para dentro do útero. Isso. Suga mais uma vez, inspira. Suga a energia da terra. Mais uma vez, suga a energia da terra. Entrou. Energizei meu corpo. Pronto. Uau! Energizei meu útero, energizei meus ovários. E agora, a posição da criança, que vai trazer profundo relaxamento. Vamos lá? Vamos lá? Se ajoelhem, assim. Mãos assim. Testa no chão e as mãos para frente da testa. Vocês vão ficar assim no chão. Coloquem a testa diretamente no chão. Inspira. Relaxa toda a sua coluna. E agora se abrace nesta mesma posição. No tempo de cada uma de vocês,
Vai voltando e vai agradecendo esse profundo exercício. Agradeça a sua criança sagrada. Diga para ela: muito obrigada por me mostrar. Eu te agradeço e eu te acolho, minha criança sagrada. E se abraça. Muito bom. Me contem. Como foi o exercício? Como foi? Como se sentiu? Se sentiram bem? Faça um sinalzinho para mim, está todo mundo bem? Pra gente ir encerrando. Estica agora. Segunda-feira. Como a gente pode fazer coisas que não podemos no Instagram? Nós vamos fazer coisas maravilhosas na segunda-feira. Eita! Se estica! Olha que leveza! Bora pra segunda-feira! Tá crocante, Roberta! É isso aí! Isso aí, mulherada! E assim a gente vai encerrando esta semana maravilhosa de lives. Desejando a todas vocês e a todas que permitirem, que Deus coloque no seu coração e no seu útero o mais profundo amor, o mais elevado amor, que você se sinta a criatura mais amada por Deus, a criatura mais amada pela sua família, que você se sinta e saiba qual é a sensação de ser a pessoa mais especial que existe. Você é muito especial. Assim seja, assim seja. A todas que permitiram que todos esses sentimentos sejam instalados em todos os níveis de consciência, no corpo físico, emocional, energético e espiritual. Agradeço a vocês, gratidão imensa pela confiança nesse trabalho, que eu tenho um respeito e um amor tremendo, que me faz estar aqui cheia de energia para passar isso para vocês. E espero vocês na nossa aula fechada de segunda-feira, que vai ser incrível. Eu vou passar para vocês no grupo do WhatsApp agora o mantra do útero, tá? Para vocês fazerem esse fim de semana antes da aula especial de segunda-feira. É uma grande preparação para a aula. Grande beijos! Fiquem com Deus, aproveitem esse fim de semana. Beijo, amadas. Tchau. Muita luz, muito amor para vocês.